Olá, sejam todos bem-vindos a mais uma aula de biologia e hoje nós vamos falar sobre o sistema linfático. Bom, além do sistema cardiovascular, também conhecido como circulatório, para a circulação do sangue, o corpo humano possui outro sistema de fluxo de líquido, que é o sistema linfático. O sistema linfático compreende o conjunto formado pela linfa, pelos vasos linfáticos e órgãos como os linfonodos, o baço, o timo e as tonsilas palatinas. A linfa é um líquido claro, ligeiramente amarelado, que flui lentamente em nosso corpo através de vasos linfáticos. Parte do plasma sanguíneo extravasa continuamente dos vasos capilares, formando material líquido entre as células de diversos tecidos do organismo, chamado líquido intercelular ou líquido intersticial. Uma parte desse líquido intercelular retorna aos capilares sanguíneos, carregado com gás carbônico e resíduos diversos. Outra parte, que é a linfa, vai ser recolhida pelos capilares linfáticos. Os capilares linfáticos transportam a linfa até os vasos de maior calibre, chamados vasos linfáticos. Esses vasos, semelhantes às veias, por sua vez, desembocam em grandes veias, onde a linfa é liberada misturando-se com o sangue. Ao longo do seu trajeto, os vasos linfáticos passam pelo interior de pequenos órgãos globulares, chamados linfonodos. Os vasos linfáticos passam ainda por certos órgãos, como as tonsilas palatinas, que nós conhecemos como as amígdalas, e o baço. Bom, o sistema linfático ele não possui um órgão equivalente ao coração. A linfa, portanto, ela não vai ser bombeada, como no caso do sangue. Mesmo assim, ela vai conseguir se deslocar através das contrações musculares que vão comprimir os vasos linfáticos, provocando o fluxo da linfa. Esses vasos linfáticos eles vão possuir válvulas. Essas válvulas elas vão ter função de impedir o refluxo, que é o retorno da linfa para o seu interior. Sendo assim, ela vai circular pelo vaso linfático em um único sentido. Bom, a função do sistema linfático, vai ser auxiliar o sistema cardiovascular na remoção de resíduos, na coleta e na distribuição de ácidos graxos e gliceróis absorvidos do intestino delgado e contribui também para a defesa do organismo, produzindo certos leucócitos, como é o caso dos linfonodos. Bom, vamos falar um pouquinho sobre esses linfonodos. Eles são chamados de nódulos linfáticos. Eles são pequenos órgãos com aproximadamente 2 centímetros, presentes no pescoço, no tórax, no abdômen, na axila e na virilha. Formados por tecido linfóide e distribuídos pelo corpo, os linfonodos são responsáveis por filtrarem a linfa antes dela retornar ao sangue. Além disso, eles também atuam na defesa do organismo, impedindo a permanência de partículas estranhas no corpo. Já a linfa é um líquido transparente alcalino semelhante ao sangue e que circula pelos vasos linfáticos, porém ela não possui hemácias e por isso apresenta um aspecto esbranquiçado e leitoso. Ela vai ser responsável pela eliminação das impurezas, ela vai ser produzida no intestino delgado e fígado e seu transporte é feito pelos vasos linfáticos, como nós já falamos, em um único sentido, filtrada pelos linfonodos e lançada no sangue. Os vasos linfáticos são canais que são distribuídos pelo organismo, os quais possuem as válvulas, como nós já falamos, que transportam a linfa na corrente sanguínea num sentido único, impedindo seu refluxo. Elas atuam também na defesa do organismo, visto que elas retiram as células mortas e transportam os linfócitos, que são os glóbulos brancos, que combatem infecções no organismo. O baço vai ser o maior órgão linfático. O baço ele é um órgão de ovalado localizado abaixo do diafragma e atrás do estômago. Ele vai ser responsável pela defesa do organismo e vai exercer as seguintes funções: produção de anticorpos, no caso linfócitos T e B, hemácias, através da hematopoiese, armazenamento de sangue e liberação de hormônios. O timo, ele vai ser um órgão localizado na cavidade torácica próxima ao coração. Além de produzir substâncias como a timosina e a timina, o timo produz anticorpos, que é o caso do linfócito T, atuando na defesa do organismo também. Uma curiosidade sobre o timo
que ele vai ser um órgão que ao longo da vida ele vai diminuindo de tamanho. E já as tonsilas palatinas, popularmente chamadas como amígdalas, né, elas são localizadas na garganta. São responsáveis pela seleção de micro-organismos que penetram no corpo, principalmente pela boca. Nesse caso, elas vão auxiliar no processo de defesa do organismo, visto também que produzem linfócitos. Algumas doenças que acometem o sistema linfático são a elefantíase, conhecida como doença tropical infecciosa, né, que ela acontece quando há uma inflamação dos vasos linfáticos transmitido pelo inseto, no caso o mosquito do gênero Culex, tá? E seu nome está associado à retenção de líquido ou inchaço dos membros, fazendo com que as pernas do doente tenham aspecto de elefante. O linfedema, que é caracterizada pela inflamação e obstrução dos vasos linfáticos, leva também ao inchaço excessivo dos membros. Outras curiosidades sobre o sistema linfático é que existem outras doenças associadas a ele, como a celulite, que é o acúmulo de gordura, amenizada com o tratamento de drenagem linfática, a íngua, que é o inchaço dos gânglios linfáticos, e alguns tipos de câncer, como o linfoma, por exemplo, câncer de mama. No corpo humano, a linfa ela vai ser mais abundante do que o sangue, só para motivo de curiosidade mesmo. Bom, gente, aqui a gente encerra a nossa aula, né? Desejo a todos vocês um bom estudo. Até a próxima semana com mais uma aula de biologia.